Certo. Boa noite a todos, né? Novamente agradeço, né, a presença de quem pôde vir a essa palestra e dizer que é um tema bastante usual, né, bastante interessante, principalmente para quem quer se aventurar em observação a olho nu, né, para quem quer ficar assim reconhecendo o céu, observando o céu, né? E muito disso passa por entender aonde que você está, né? E como se localizar, né? A partir do céu, a partir das estrelas, a partir do seu horizonte, da sua posição, né? Então, o tema de astronomia da posição perpassa por tudo isso, e como é uma palestra aberta a todos os interessados, passa então a ser uma introdução à astronomia de posição. Tá? O que significa então a astronomia de posição, né? Ou o que ela estuda, né? É um ramo da astronomia que lida com posicionamento, então distância e movimento aparente dos corpos celestes, tá? Posicionar o céu, posicionar os astros, é também uma forma de nós nos posicionarmos nesse universo, tá? Por isso que a astronomia de posição, dentro da astronomia, ela é chave para você compreender aonde que você está no universo e como é que o universo se move ao seu redor, né? Isso, inclusive, te dá uma compreensão maior de que você também faz parte desse universo, né? E que essas coisas não são separadas, né? Você e o universo. Não, é tudo único, é tudo uma amálgama, né? E tudo interage, né? As interações, por vezes, não são sentidas, né? Aqui a Terra ela é bastante calma em aspectos cosmológicos, né? Mas tudo está conectado, né? Então, entender a posição dos astros é também entender a nossa posição nesse contexto universal, né? Então, para que estudar a astronomia de posição, né? Como eu já falei, para se localizar, né? Para prever a movimentação do céu e principalmente também, né? Tão importante quanto entender e corroborar o passado, né? O que isso quer dizer, né? Quando você entende a mecânica celeste, como esses objetos se movem, você consegue retroceder o tempo e imaginar onde tal objeto celeste estava em tal época, né? Por exemplo, existem hoje softwares que simulam a posição das luas galileanas, né? Nós já entendemos a mecânica das luas galileanas tão bem que nós já temos softwares que mostram isso, né? E se você volta no tempo, até 1609, na época em que Galileu fazia as anotações sobre Júpiter, você vai ver que as anotações de Galileu estão corretas, porque batem com a mecânica celeste das luas, né, perdão, dos satélites naturais de Júpiter. Tá? Então, nós corroboramos o passado com isso, tá? Entendendo parte dessa mecânica celeste e também com o apoio da astronomia de posição. Bom, o que nós estudamos em astronomia de posição? Quais são os conteúdos mais estudados, né? Coordenadas geográficas, esfera celeste, movimento diário da esfera celeste, localização geográfica mediante a posição do Sol, né? Coordenadas da esfera celeste, constelações, reconhecimento do céu, enfim, eclipses, fases da Lua, ocultações, medição do tempo, né? Todos esses são tópicos assim, são os conteúdos mais evidentes dentro da astronomia de posição, e alguns desses tópicos eu vou falar um pouco durante a minha apresentação. Tá? Certo. Bom, começando pelo que há de mais básico, né? Coordenadas geográficas. Se as pessoas não entendem as coordenadas geográficas
assim como são colocadas nessa rosa dos ventos aqui, né, simples, as pessoas vão ter muita dificuldade de entender coordenadas geográficas esféricas, enfim, como é que são as coordenadas na esfera celeste, a pessoa vai ter muita dificuldade, né? Então, começando a entender a rosa dos ventos, né, é entender essa disposição de coordenadas geográficas, né? Leste no oposto do oeste, né? Norte no oposto do sul, e os pontos intermediários, né? Noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste, né? Então, isso é o básico para que a pessoa comece a se localizar também pelo céu. Porque não adianta nada você falar para a pessoa, olha, o objeto celeste vai aparecer ao seu noroeste, se ela não entende coordenada geográfica básica. Tá? Então, a gente tem que começar pela rosa dos ventos. Então, nós temos ainda em coordenadas geográficas a longitude geográfica, né, que é o ângulo medido ao longo do equador da Terra, né, tendo origem em um meridiano de referência, o meridiano de Greenwich, que é uma, se eu não estou enganado, né, depois vocês confirmem para mim, é uma cidade da Inglaterra, né, então ali passa um meridiano. E se nós imaginarmos o globo terrestre, eu infelizmente não tenho um aqui, ele está na UEL, né? Mas se nós imaginarmos a Terra em pé, com os polos, né, na vertical, né, a longitude é marcada a partir de um meridiano que corta, né, que vai de um polo a outro, né, traçando uma linha imaginária por sobre a superfície da Terra, né, aceitando a Terra como uma esfera, tá, por favor. Então, essa cidade, né, de Greenwich recebe a longitude, que é o marco zero, né, e a cada 15 graus, nessa esfera, vamos imaginar aí uma mexerica descascada, né, mais ou menos, a cada gomo de 15 graus a gente marca uma nova longitude, tá? Bom, e aí tem as definições que a partir do oeste de Greenwich, né, vai de 0 até 180 graus, e para leste vai de 0 até menos 180. Tá? Na convenção usada em astronomia, esses ângulos são marcados em horas. Tá? Então, menos 12 horas para a direção oeste de Greenwich e mais 12 horas na direção leste em relação ao meridiano de Greenwich. Tá? E a latitude geográfica são aquelas marcações que vão desde a linha do Equador até os polos. Tá? Então você tem lá de novo, né, a esfera da Terra, e aí você marca o Equador como 0 e vai subindo até o Polo Norte 90 positivo e até o Polo Sul 90 negativo. Tudo bem? Então você tem essa marcação imaginária. Né? Também, por definição astronômica, né, de latitude, a latitude de um lugar é igual à altura do polo elevado, que é o polo celeste. Então, vamos supor aqui, ó. Aqui em Londrina, a latitude é de menos 23 graus. Tá? Menos 23 graus quer dizer o quê? Quer dizer que a partir do Equador ao sul, 23 graus, né, em relação à linha do Equador. Isso faz com que o Polo Sul se eleve 23 graus. Como é o Polo Sul que está se elevando, e o Sul é tratado com sinal negativo, né, é como se ele estivesse subindo menos 23 graus. Mas, enfim, para efeitos práticos, ele sobe 23 graus, né, em relação à linha do horizonte. Então, se eu estou em uma esfera, agora imaginem isso aqui, ó. Se eu estou numa esfera, corta a linha do Equador aqui, ó. Tudo bem? Eu vou sair do Equador,
e vou andar na direção de um polo sul celeste, quanto mais eu ando para o sul, mais eu vejo esse polo sul se elevando. Certo? Não sei se eu fui claro, mas deixem aí depois as perguntas, tá? Que depois, se precisar, eu explico de novo. Mas quanto mais ao oeste, perdão, quanto mais ao sul eu ando, mais o polo sul se eleva em relação ao horizonte para mim. Isso foi um argumento muito forte, né, na época de entender que a Terra era uma esfera, né? Há muito tempo atrás, eu não estou falando de 2020, né? Parece que essa briga está voltando com tudo, né? Mas esse argumento de que se você anda na direção de um polo, o polo elevado, ou polo celeste, norte ou sul, tende a se elevar também. E quando você sai de barco, quando você vai fazer as suas grandes navegações, né, você começa a perceber esse movimento celeste. Principalmente no hemisfério norte, você tem a estrela Polaris, e ela marca bem a posição do polo norte celeste, né? Então ela vai, quanto mais ao norte você navega, mais alta ela vai ficando em relação ao horizonte. Enfim, parece que a gente está em cima de uma esfera, né? Isso foi um argumento muito forte na época. Bom, isso tudo que está desenhado aqui foi o que eu acabei de falar, né? Então a latitude é marcada daquela forma, né? A partir do Equador até 90 positivo polo norte, 90 negativo polo sul, e a longitude ela é marcada a partir do meridiano de Greenwich, parece que está passando aí na Inglaterra mesmo, né, nesse desenho. Então vai de 0 até 180 positivo na direção, aqui a direção leste, né? E na direção oeste vai de 0 até menos 180, enfim, elas se encontram em 180 graus, né? Tudo bem? Então, como é que nós construímos uma rosa dos ventos adequada à localização geográfica, né? Que esteja bem assim condizente à realidade do que é a sua posição geográfica, né? Primeira aproximação que a gente faz para essa construção é observar o movimento do Sol, tá? Os astros nascem no leste e se põem no oeste. Essa é uma afirmação muito forte, né? Porque, por exemplo, o Sol ele não nasce exatamente ponto no ponto geográfico leste todo dia, tá? Você toma muito cuidado com esse tipo de afirmação. Depois eu mostro por quê, tá? Mas aparentemente ele nasce do lado do leste e se põe do lado do oeste, porque a Terra gira no sentido contrário. Então, se o Sol nasce de leste e se põe no oeste, quer dizer que a Terra está girando do oeste para leste. Tudo bem? A Terra gira do oeste para leste, dando a impressão de que os astros nascem no leste e se põem no oeste. Tá? Tudo bem. A segunda aproximação, para começar a refinar sua rosa dos ventos, né, com a você pega a sua mão direita, né, e aponta para o leste. Como é que você faz isso? Né? Você olha mais ou menos onde o Sol nasceu e aponta o dedo da mão direita para aquela direção. Né? À sua frente será o norte, aproximado, né? Nas costas será o sul, à esquerda será o oeste. Já é uma aproximação um pouco melhor de só ver aonde o Sol nasceu. Tá? E a terceira aproximação, que é a mais precisa, é com o gnomon. Tá? Se você já entendeu as duas primeiras aproximações, você tem condições melhores de construir um gnomon e traçar sua rosa dos ventos. Né? O método das mãos, né, você aponta para o leste, o braço esquerdo aí seria o oeste, à sua frente fica o norte, e atrás de você fica o sul. Tá? Isso é muito usado para
por aquele astrônomo amador que acabou de chegar, quando o sol está se pondo, ele olha assim e fala, ele olha e fala, o sol está se pondo ali, então ali é o oeste, pronto. Já sei mais ou menos onde é que eu estou. Né? Isso é diferente do que ter uma rosa dos ventos. Né? Mas aí você pergunta, mas e se eu levar uma bússola? Né? A bússola vai me mostrar mais ou menos ali a posição. E não mostra, viu? Não mostra porque a bússola vai pelo polo magnético, não pelo polo geográfico. Tá? E o universo não está nem aí se a Terra tem campo magnético. Essa aqui é a verdade. Né? Mas a bússola ela sofre uma deflexão em todo lugar do planeta Terra. Por exemplo, aqui em Londrina, essa deflexão é de mais ou menos 18 graus em relação à posição geográfica. Então tem bastante diferença, 18 graus é bastante diferente. Né? É bastante diferença. Se você seguir um caminho reto de 18 graus de diferença, por um pouco de tempo você se perde. Né? Então, a bússola não serve para você desenhar uma rosa dos ventos, nem para alinhar um telescópio, enfim, o que for. A melhor forma mesmo é desenhar uma rosa dos ventos a partir de um gnomon, ou gnomon, eu realmente não sei a pronúncia, depois o professor Rodolfo me ajuda. Tá? Você tem uma haste, esse é o gnomon, né? Você tem uma haste fincada no chão, né? E aí o que você faz? Você desenha um círculo em volta dessa haste, e a haste fica no centro do círculo, tá? E aí você vai lá na sombra da manhã, quando a sombra da manhã tocar a sua circunferência aqui, ó, você faz uma marcação, e quando a sombra da tarde voltar a tocar a sua circunferência, você faz outra marcação. Tá? Então você tem 2 pontos. Se você traça aqui um meio, a metade de um ponto a outro, você encontra aqui, passando pelo gnomon, o sentido sul-norte. Sul e norte. Parece um 5, mas é um S, tá? Sul e norte. E se você liga por uma reta, aqui eu vou me arriscar, tá? Vamos ver se vai ficar reto isso aqui. Se você liga para uma reta isso aqui você vai ter então o sentido leste-oeste. Tá? E aí a sua rosa dos ventos, você consegue desenhar ela aqui, ó, nesse X aqui. Ó. Com isso, você consegue fazer uma rosa dos ventos razoável, né? Precisa ter quintal, né? Quem mora em apartamento que nem eu não consegue fazer, porque você precisa de um espaço, né, para poder fazer ela legal, colar um piso, fazer um negócio bonito, para ter uma rosa dos ventos adequada no quintal, porque às vezes você quer sair com o telescópio lá fora, quer alinhar ele nas coordenadas geográficas, principalmente se for um telescópio com montagem equatorial, tá? E aí você precisa de um espaço para isso, para construir essa rosa dos ventos, que é sim a forma mais correta de você traçar suas coordenadas geográficas a partir das sombras, né? Aí são exemplos, né? Se eu tivesse quintal, eu já teria uma dessa, né? Mas eu estou morando em apartamento, né? Mas são rosas do vento bastante bonitas, né? Então, é só um exemplo, né? Outra forma de se localizar, que não pelo sol ou pelas sombras, né? É através do Cruzeiro do Sul. É uma forma bastante simples, né? Se você consegue localizar o Cruzeiro do Sul a olho nu, você imagina saindo da direção do eixo maior, né, da cruz. Imagina aqui, ó, vou desenhar aqui, né? Imagina que aqui você tem o Cruzeiro do Sul. Ficou bom o desenho, né? Esse eixo aqui é o eixo maior, né? Esse eixo aqui nessa direção aqui. Então você pega aqui o eixo maior aqui, ó. Você traça aqui mais ou menos, tá? 4 vezes e meia, entre 4 e 4 vezes e meia, tá? O tamanho do eixo maior, né,
dessa cruz, e aí você acha um ponto imaginário no céu, não tem nenhuma estrela indicando aqui, que seria o Polo Celeste Sul. Se você ficar ali horas observando o cruzeiro, você vai perceber que ele faz esse movimento aparente, né? Ele vai ficando em pé, depois ele vai tombando de novo, e tudo parece que gira em torno de um ponto imaginário no céu, que é o polo elevado, que é o Polo Celeste Sul, tá? Então você consegue, através do Cruzeiro do Sul, localizar mais ou menos o Polo Celeste Sul, e se você pega o Polo Celeste Sul e desce uma perpendicular ao horizonte, ali é a sua coordenada geográfica sul, tá? O ponto cardeal sul. Tudo bem? Vocês anotem as dúvidas, tá? Porque às vezes eu falo meio correndo e às vezes passa alguma coisa desapercebida, ou às vezes eu falo alguma besteira, vocês me corrijam também, tá? Observação celeste. Eu uso muito a astronomia de posição para fazer observação celeste, principalmente olho nu, tá? Bom, o manto de estrelas, né? Local em que também observamos planetas, cometas, galáxias, nebulosas, asteroides, tudo parece estar colado em um manto de estrelas, tá? Essa é uma visão antiga, é uma ideia antiga, né? Se você pega os mapas do espaço de eras atrás, era tudo imaginado, né, como um manto de estrelas, né? Mas é uma ideia que para nós funciona muito bem, né? Funciona muito bem porque é mais prático para quem observa o céu imaginar o universo todo achatado em um manto, né? Sem se preocupar muito com distâncias de profundidade, enfim, tá? Então todos os objetos à vista desarmada, né, parecem estar à mesma distância de nós. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? Quando você olha para todas as estrelas, a aparência que dá é que todas estão à mesma distância que nós. Nós temos já o conhecimento de que não, né? Mas os povos antigos, principalmente os gregos, imaginavam que estavam todas às mesmas distâncias, né? Foi necessário astrônomos mais modernos para entender que a coisa ia mais longe, né? Bom, dessa forma, então, é possível trabalhar o posicionamento dos objetos celestes como se estivessem a mesma distância da Terra, né? Tudo bem? O termo firmamento vem dessa ideia de que as coisas estão firmes nesse manto de estrelas, né? Hoje a gente sabe que não, né? A gente sabe que não. Por exemplo, tem estrelas com movimentação aparente bastante avançada. Se nós acompanharmos muito tempo algumas estrelas, a gente percebe que elas se movimentam no céu. Então tem um movimento aparente mesmo. Então não é nada firme. Na verdade é tudo muito mutável, né? Essa concepção grega, né? Você tem as esferas que abrigam os planetas, né? Então você tem aqui a Terra no centro, aí você tem a esfera da Lua, são todas esferas concêntricas, tá? Depois vem Mercúrio, Vênus, Marte, não, é Sol, né? Essa aqui, ó, é a figura do Sol, né? Aí vem Marte, Júpiter, que é esse 4 esquisito aqui, que eu não sei o nome dessa letra. Aí você tem Saturno, que é o H cortado. E aí você tem um manto de estrelas que rodeia todo o firmamento, tá? Então, esse conceito de manto, de manto de estrelas ou de firmamento, ele evolui para o conceito de esfera celeste, né? É um recurso bastante assim arrojado, né, para localizar objetos celestes. Então nós imaginamos coordenadas, né, impressas no manto celeste. E aí nós temos uma esfera celeste. Por um exemplo, né, essa esfera que está em torno dessa circunferência, perdão, dessa esfera azul, né, imaginei que essa esfera azul é o planeta Terra, né? Então você tem o polo norte, polo sul, a linha do Equador,
você consegue estender essas informações geográficas para a esfera celeste. Então, você tem um equador celeste, você tem um polo sul celeste, você tem um polo norte celeste. Tá? Além disso, tem alguns conceitos que dizem respeito à própria posição do observador. Né? Por exemplo, o zênite, quando eu falo zênite, eu estou falando do ponto mais alto sobre a minha cabeça. Então, cada um tem seu zênite. Tá? E o nadir também. Né? Nadir é o ponto mais baixo na esfera celeste, abaixo dos pés do observador. Então, nós não enxergamos nada na direção do nadir, a não ser os nossos pés. Né? São termos que vêm do árabe, né? Que zenit é caminho acima da cabeça, e nadir, em árabe, significa oposto. Tá? O oposto ao zenit, no caso. Tá? Bom, e a definição de constelações? Né? Hoje, desde 1928, né, há quase 100 anos, né, há 82 anos, 92 anos, perdão, definiu-se pela União Astronômica Internacional 88 constelações. Tá? Muitas pessoas acham que constelação basta você ligar algumas estrelas por retas e fazer um desenho, né? Assim como os gregos ou outras civilizações imaginaram, né? Criaturas da mitologia ou das lendas tupi ou da mitologia tupi, né? Para você ter uma constelação, né? Não é só formar o desenho faz parte da constelação, né? Porque o desenho é feito com as principais estrelas daquela constelação. Só que a gente tem que entender que constelação aqui é um retalho do céu. Na verdade, você desenha, eu vou até fazer aqui um exemplo, né? Vamos pegar aqui a constelação. Quem que está aqui? Tá uma confusão isso aqui, né? Esse aqui é o Centauro, né? Aqui é o Centauro, ó, aqui embaixo, né? O Centauro não é só uma série de linhas ligando, né? Ligando essas estrelas, não é isso. Ele é um retalho do céu, ele é uma caixa. E essa caixa às vezes não tem um contorno muito bem definido, ela pode ser um pouco mais bagunçada, ela não é exata. E tudo que tiver na direção dessa caixa faz parte da constelação do Centauro aqui no caso, tá? Então, a gente tem que imaginar não só um retalho, mas um prisma que vai se abrindo ao longo do espaço, né? Você corta ele no manto celeste, e quanto mais longe você está, mais ele vai abrindo. Né? Porque ele segue o formato da esfera celeste, ele varre o universo. Então, todas as estrelas que estiverem dentro desse prisma fazem parte da constelação, aqui no caso do Centauro, ou das outras 87 constelações. Tá? Então, reforçando, a constelação não é o desenho, não é a ligação de pontos numa figura imaginária. Tá? É sim um retalho do céu. E esse aqui não é o Centauro. Tá? Porque se aqui está o Cruzeiro, ó, olha o Cruzeiro do Sul aqui, ó, tá vendo? O Centauro está aqui, ó. Tá? Aqui é outra que também é um Centauro, mas eu me confundi agora, eu não sei qual constelação que é. Se alguém sabe, já escreve aí, tá? Essa é fácil de identificar, né? Essa aqui é o Escorpião, né? Mas vamos lá. Senão a gente fica aqui vendo esses desenhos aí. Vamos lá. Então, lembrando, né? As estrelas de uma constelação estão a distâncias diferentes de nós. Então, se a gente olha para o Cruzeiro do Sul, a impressão que dá é que elas todas estão à mesma distância de nós. Só que se a gente pudesse se deslocar, ou deslocar o observador para fora da Terra, para alguns anos-luz de distância em outra direção, ele pode cair numa região que ele não vai ver um cruzeiro, mas ele vai ver, sei lá, a constelação da serpente, talvez, né? Formada pelas estrelas do Cruzeiro do Sul, tá? Porque elas estão, né, em distâncias diferentes de nós. Certo. Falando um pouco de movimento aparente dos astros, né?
como eu já disse, eles nascem no leste e se põem no oeste, pois a Terra gira no sentido contrário, né? Aqui eu vou fazer uma simulação no Stellarium, mas eu vou deixar para o fim, tá? Eu quero mostrar para vocês algumas coisas que acontecem com o passar dos dias, com a mudança das estações, né? Por que o Sol nasce em posições diferentes, enfim, tá? Depois eu simulo isso, tá? Outra coisa que a gente pode entender a partir do posicionamento dos astros, principalmente Terra, Sol e outros planetas, é por que alguns planetas têm movimento retrógrado, né? Imagina que isso aí é uma foto estroboscópica, né? Aquela foto que tira várias fotos, né? Só que é de dias, né? De Marte, tá? Planeta vermelho Marte. Veja que esse tipo de movimento atrapalhou muito os astrônomos do passado em tentar entender por que as esferas harmônicas, né? Ou as esferas perfeitas do mundo grego não estavam dando conta de explicar tudo o que era movimento de planeta, né? Por que Marte ele vai seguindo o seu caminho normal e de repente parece que ele volta em relação ao pano de fundo aí das estrelas e depois ele retoma o movimento dele? Por quê, né? Por que Marte faz isso? Se as esferas são perfeitas, enfim, né? Isso gerou realmente uma derrocada das esferas perfeitas, né? Das esferas gregas, né? O que explica isso, né? Voltando à astronomia de posição e compreendendo o posicionamento, né, nosso, principalmente aceitando o heliocentrismo, né, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Imagine que aqui no fundo você tem um, um manto de estrelas, tá? Esse manto de estrelas fica fixo em relação a esse sistema Sol, Terra e Marte, tá? Então, no momento 1, você está olhando para a Marte, ele está em relação a, a uma estrela lá no pano de fundo, né, das estrelas. Quando você olha no momento 2, essa estrela, perceba, perdão, Marte, a posição em relação ao pano de fundo se move bastante, porque a gente projeta Marte no pano de fundo de estrelas, tá? E assim vai. Na posição 3, aqui, ele é jogado mais, no caso aqui seria a esquerda, né? No pano de fundo celeste. Só que aí quando chega a posição 4, a posição dele em relação ao pano de fundo volta. Tá? E a posição 5 também. Se a gente traça uma linha divisada, Terra, Marte, pano de fundo, ele voltou de novo. Isso aqui que explica a laçada, né? Laçada do planeta Marte, por exemplo. Tá? Só com a astronomia de posição, entendendo o posicionamento dos astros desse sistema, que a gente explica a laçada de Marte. Né? Esse é um exemplo. É um exemplo de aplicação direta de astronomia de posição. Tá? Bom, coordenadas celestes agora. Tá? A coordenada alta-azimutal, né, ela é fixa no observador e no horizonte. Tá? Então nós temos que imaginar aqui o seguinte: esse ponto preto aqui é o observador, ou nós no caso. Né? Quando nós olhamos para o limite do horizonte, nós temos então uma linha imaginária chamada linha do horizonte, né, que está aqui no entorno, né, dessa esfera celeste imaginária. Tá? Ela é limitada então pelo céu e pela linha do horizonte. Tá? Então você tem duas coordenadas aqui. Quando a gente olha para o astro, quando a gente olha para um astro no céu, nós temos um azimute, que é um arco que varre do norte
no sentido leste, tá? Em graus. Então perceba que esse arco pode sair de 0 no norte e dar a volta inteira até o norte novamente, 360 graus, né? E nós temos esse ângulo 2, né? Que é a altura, né? A altura do objeto em relação ao horizonte. Com essas duas coordenadas, você consegue se localizar um objeto, tá? Por exemplo, eu vou dar aqui. Ele é azimuth 90 graus e altura 90 graus. Não, está muito alto. Altura 45 graus. Então, azimuth 90 graus, a gente sabe que é para o leste. E altitude 45 graus fica mais ou menos a meio caminho entre o horizonte e o zênite, que é em cima da nossa cabeça. Tá? E aí eu encontro o objeto celeste. Então, essa coordenada alta azimutal, ela é fixa no observador. Então, quando eu saio andando por aí, eu levo ela comigo. Então, se eu estou conversando com um astrônomo por telefone, ele está a alguns quilômetros de mim, ou mais, a gente já vai ter dificuldade em conversar em coordenadas altazimutais, porque elas são locais. Né? Para mim, elas vão ter um azimuth e uma altura, e sei lá, para o Rodolfo que está em Bauru, vai ser outro azimuth e outra altura. Tá? Então, eu já expliquei isso, né? O azimuth e a altitude ou altura, né? O certo é altura, tá? Eu não sei porque que eu coloquei altitude aí. É altura, tá? Certo. E você tem também uma coordenada, que é um pouco mais complexa, não fiquem com medo disso, né? Que é a equatorial, tá? Como é que funciona? Essa equatorial ela é fixa no manto de estrelas. Isso significa que ela se move junto com a esfera celeste. Isso é bom, porque cada objeto no céu tem a sua coordenada equatorial e para sempre, né? A não ser que esse objeto se mova muito. Aí essa coordenada equatorial ela vai mudando muito pouco ao longo do tempo, tá? Mas objetos celestes que são mais assim aparentemente estáveis, né? Eles têm a sua coordenada equatorial bastante fixa, né? E como é que é construído essa coordenada, tá? Bom, você tem algumas informações aí, né? Então você tem aqui o observador, tá? Aí você tem um equador celeste, lembrando que o equador celeste aqui, ele também diz respeito à posição do polo sul elevado ou do polo norte elevado. Então, o equador celeste ele está a 90 graus de inclinação do polo sul elevado, né? Vamos supor que eu estivesse na linha do Equador, sei lá, numa cidade, não sei, na Guatemala, não sei, naquela região ali, na linha do Equador, né? Imagine o seguinte, que eu estou numa cidade na linha do Equador, tá? Se eu usar um pouco a minha imaginação, eu posso imaginar que eu estou em cima da linha do Equador, estou bem em cima, e eu projeto essa linha do Equador para o céu. Então a linha do Equador passa em cima da minha cabeça. Então, imaginando que para lá é a direção sul, se eu estou imaginando, né? Eu posso imaginar que o polo celeste sul está a 0 graus de altura em relação ao horizonte. Tá? Então eu posso imaginar um ângulo reto assim. Equador em cima da minha cabeça, polo celeste sul, 0 graus em relação à linha do horizonte. Pois se eu vou me dirigindo na direção sul, o que vai acontecer? O polo celeste sul vai subir. Só que esse ângulo de 90 graus ele é mantido. Tudo bem? Então, se eu elevo o polo celeste sul, eu também inclino junto o equador celeste. Tá? Isso é difícil de imaginar sem simular
ou sem visitar esses lugares. É mais barato simular, né? Por isso que a gente usa, às vezes, o estelário, enfim, né? Mas quem tem, assim, condições de viajar percebe essas coisas, né? A partir dele, você tem um ponto vernal. Esse ponto vernal aqui, ó, que é essa letra grega aqui, é um ponto no manto de estrelas que acontece um fenômeno, né, anual, né, quando a eclíptica, que é o plano formado pela média aí do movimento aparente do Sol, né, em torno da Terra, cruza a linha do Equador num ponto específico de mudança de estação. Tá? É um ponto de equinócio vernal. Tá? É o último aí. Origem do sistema de coordenadas equatoriais, local em que se intersectam o Equador celeste e a eclíptica, trajetória aparente do Sol no céu anual. Quando o Sol está nesse ponto, temos o início do outono no hemisfério sul e da primavera no hemisfério norte. Quando está começando o equinócio de outono ou de primavera, ocorre então um equinócio vernal, e esse ponto de cruzamento entre a eclíptica e o equador celeste marca o início dessa coordenada equatorial. Complicado, né? Um pouco, né? A partir deste ponto, nós temos um ângulo de ascensão reta e um ângulo de declinação. E aí nós marcamos o astro por ascensão reta e declinação. Tá? Na prática, a coisa é mais fácil. Tá? É um pouco complexo de entender essas linhas todas, né? E imaginar tudo isso se colocando em cima da Terra, né? Mas na prática é um pouco mais fácil. Depois eu mostro para vocês no estelário. Então, a ascensão reta é o ângulo contado desde a origem do sistema, que é o ponto vernal, né, na direção leste. Direção leste com relação ao equador celeste, no caso. Tá? E a declinação é um ângulo contado desde o equador celeste até o astro, né, e aí, novamente, é positivo no hemisfério celeste norte e negativo no hemisfério celeste sul. Tudo bem. Dessa explicação, um pouco difícil de entender, mas vamos às vantagens e às desvantagens, tá? Bom, em coordenadas horizontais ou nas coordenadas azimutais, é o mesmo nome, tá? Bom, ela é ideal para iniciantes e para tripés que usam, né, tripés de câmeras fotográficas ou de telescópios que usem esse sistema alto-azimutal, ou seja, de altitude, que você inclina ele em relação ao horizonte, e de azimuth, que você gira ele em relação à linha do horizonte. Tá? O posicionamento dos astros, então, muda a cada instante, pois a grelha aí celeste ela é fixada no horizonte. Então, você fixa uma grelha no horizonte, só que os astros não param, porque a Terra não para de girar, então, aparentemente, os astros não param, e aí eles começam a correr nessa grelha fixa. Tá? Isso é uma desvantagem, porque você precisa também de um horário para poder marcar corretamente essas coordenadas, porque muda de acordo com o tempo. Já as coordenadas equatoriais, ela é ideal para tripé equatorial. Quem tem telescópio um pouco mais avançado, geralmente já é montagem equatorial. Tá? O posicionamento dos astros, então, é constante, que facilita a sua localização robotizada. Então, alguns telescópios já têm sistema robotizado, né? Você localiza 2 pontos para ele, 2 estrelas conhecidas para o telescópio, ele já sabe onde é que ele está. Se ele estiver bem alinhado, né, com o polo celeste sul, no nosso caso, né, aí ele consegue localizar as outras estrelas. Tá? Basta digitar um código que ele vai. Né? Um código ou o nome do objeto. E aqui são os dois casos. Né? Este caso aqui é um tripé equatorial, né? E aqui é um tripé azimutal ou alto-azimutal. Tá?
Perceba que aqui você tem um ângulo de inclinação, né? Esse ângulo de inclinação ele está apontado para o polo elevado, polo celeste sul ou polo celeste norte, depende de onde essa pessoa mora, em que hemisfério ela mora, tá? Já o caso de cá, né? É uma montagem bastante simples, em madeira, enfim, né? Ele gira em relação à posição no horizonte, né? E se inclina para ter uma altura do astro, tá? Esse tripé é mais fácil de montar, inclusive, você consegue de madeira, enfim, é mais barato. O equatorial você tem que comprar pronto, que é bastante difícil construir, né? Bom, tudo bem, né? Com base no que eu falei, né? Pensando no ensino de astronomia, né, pensando no ensino de astronomia também, nós imaginamos aí dois recursos didáticos de baixo custo, né? Um relógio de sol com garrafa PET, né? E o outro é uma esfera celeste também com garrafa PET. O segundo recurso é algo que já vem desde Rodolfo Caniato, né, que foi um precursor na nossa área de educação e astronomia, né? E são, assim, recursos didáticos de baixo custo, o aluno consegue fazer em sala de aula, suja um pouco, mas e daí, né? Consegue, então, desenvolver essas coisas. O relógio solar com garrafa PET é bastante interessante porque você faz ele rapidamente, você deixa ele instalado no quintal, né? E aí, se você tem uma criança pequena ou com os alunos, né? Os alunos conseguem acompanhar a movimentação da sombra nesse relógio solar e começa a entender mais ou menos como é que se movimenta o Sol, né? O que é polo celeste sul elevado e por aí afora, né? Bom, materiais necessários. Uma garrafa PET de qualquer tamanho tem que ser transparente, né? Um pedaço de barbante, fita adesiva, paleta de fósforo, né? Um prego de tamanho médio, não sei, talvez mais ou menos assim, uns 3 dedos, tá bom? Né? Um alicate, né? Isqueiro, papel sulfite, régua e caneta para fazer algumas contas, né? E um pedaço de arame, né, que você também pode usar, tá? São recursos baratos, e aí eu vou mostrar um passo a passo, né? Primeiro você segura com um alicate, um prego médio aí, esquenta ele no isqueiro e fura o fundo da garrafa. A chance de você ter sucesso nesse procedimento é baixíssima, tá? O que você vai conseguir fazer, talvez, é uma marcação com o prego quente e depois você vem com a furadeira. Aí com a furadeira você consegue passar. Porque o centro do fundo da garrafa PET é bastante espesso. Então é bastante difícil de atravessar, tá? Mas tem que furar. Você tem que furar o fundo da garrafa e o centro da tampa. A tampa a gente usa também, tá? E aí com o auxílio de um arame, ou da forma que você achar mais fácil, talvez com arame seja mais fácil, né? Você faz um passador de linha aí, você passa o barbante pelo meio da garrafa, tá? Depois disso você amarra um preguinho lá na base só para a linha não voltar, né? Na verdade, ela tem que ficar bem presa nesse prego, ou você usa fita, da forma que você achar melhor. O prego é bom porque ele não entorta, né? Ele não solta, fica melhor, tá? E aí você puxa a linha pela boca da garrafa e estica essa linha, passa pela tampinha, dá umas voltas com ela na boca da garrafa ali, amarra bem o barbante e deixa o fio bem esticadinho. O fio está passando exatamente no centro da garrafa, e a garrafa, como eu já disse, pode ser de qualquer tamanho, desde que seja transparente. Tá? Depois disso, você tem que medir qual é o perímetro dessa garrafa onde você vai colocar a marcação horária. Tá? Você vai fazer, como você está fazendo um relógio do sol, você vai fazer uma marcação horária. Tá? Então você usa caneta, usa tesoura, papel. E aí você tem que dividir, né, o perímetro da garrafa toda por 24, né,
que seriam 24 horas, né? Por exemplo, aí, se o perímetro da garrafa for de 20 centímetros, o perímetro, eu não estou falando raio, não confunda. O perímetro que é a medida externa da garrafa. Se deu 20 centímetros, 20 por 24 dá 0,8 centímetros por hora. Tá? Você vai precisar desse cálculo para poder fazer no papel uma reguinha como essa invertida. 6 do lado de cá e 18 do lado de cá. Por que entre 6 e 18? Né? Porque é mais ou menos o horário no Brasil que a gente ainda tem sol. Né? Entre 6 da manhã e 18 da tarde, mais ou menos. Né? Às vezes anoitece mais cedo, mais tarde, enfim. Né? Mas é uma média boa, entre 6 da manhã e 18 da tarde, e tem que ser invertido. Tá? Tem que ser invertido porque a sombra vai correr aqui da direita da fita até a esquerda. Tá? E você vai colar essa figura virada para dentro. É lógico que você vai colar do lado de fora da garrafa, porque a garrafa já está fechada, né? Só que você vai colar ela do lado de fora da garrafa. Né? E você vai passar uma fita assim e vai prender bem. Tá? E aí você tem mais ou menos isso. Né? E aí está pronto o relógio do Sol. E como é que eu uso? Né? Primeiro eu tenho que encontrar o Polo Celeste Sul. Nós já vimos como é que se localiza por ele. Então você conta lá 4,5 vezes o eixo do Cruzeiro do Sul, prolongando na direção do eixo maior do Cruzeiro do Sul, para achar um ponto imaginário no céu onde o hemisfério sul gira, né, em torno daquele ponto. Né. Você pode também usar a bússola e latitude da cidade, só que a bússola, eu já disse, né, tem uma deflexão magnética danada, né, então é mais fácil tentar se localizar realmente pela latitude da cidade, enfim, né? Tentar imaginar a altura do Polo Celeste Sul a partir da sua posição de latitude, né? E depois tentar se localizar realmente observando a movimentação do céu, tá? E aí você vai apontar essa garrafa na direção do Polo Celeste Sul, né? E quando o Sol nascer do leste e for até o oeste, ele vai passar no sentido aproximado perpendicular à sua garrafa. Tá? A gente sabe que tem uma diferença por causa da inclinação do eixo da Terra, né? Que pode variar aí de 23 graus para cima ou para baixo, né? Mas é uma aproximação boa. Tá? E o Sol ele vai projetar a sombra do barbante na escala. Certo? E aí você consegue, então, marcar essas horas, né? E aí, com base nisso, a gente pode discutir utilização do gnomon para se localizar, movimentação aparente do Sol, né? Iniciar uma discussão sobre esfera celeste, né? Para embasar também, inclusive, o próximo experimento, certo? E aí, uma turminha de ensino médio, né? Na época em que eu ainda atuava no Observatório Didático de Bauru, né? Uma turminha fazendo aí os seus relógios do Sol, né? Certo. É um experimento apresentado pelo Zeca, astrônomo amador, né? E tá aí o link, né, para quem quiser ler mais sobre isso, tá? Mas é muito tranquilo desenvolver isso, tá? E o simulador da esfera celeste, eu preciso de 2 garrafas PET, né? Iguais, transparentes, com tampa, né? Água, um corante verde. A água e o corante verde pode ser substituído por areia, por exemplo, né? Que faz menos meleca, eu acredito, né? Pistola de cola quente, caneta marcador de CD, tesoura com ponta para fazer furo, enfim, né? E carta celeste do hemisfério sul. Vamos lá.
esse é o material que eu preciso, né? Tesoura, caneta, enfim, né? Corante, tá? O primeiro passo é cortar as metades de esfera que estão ali na garrafa PET, né? Garrafa de Coca-Cola não dá para fazer isso não, porque a garrafa de Coca-Cola tem um design arrojado, né? Então, quando você for fazer essa esfera celeste, é interessante comprar aqueles refrigerantes mais simples, né? As garrafas mais simples, elas são mais arredondadas, né? No, perto, da, perto da boca da garrafa, é melhor para a nossa esfera celeste, porque a gente quer fazer uma esfera, né? Com as duas metades dessa parte superior da garrafa, a gente consegue fazer depois uma esfera celeste. Aí, com base na carta celeste, a gente pode marcar algumas constelações baseadas, imaginando que as tampinhas das garrafas são os polos celestes, né? Polos celestes elevados, polo celeste sul, polo celeste norte. Então, se define uma tampinha como um polo celeste sul, no entorno dela você pode desenhar lá o Cruzeiro do Sul, enfim, né? Você consegue fazer com base também numa carta celeste, que aí você encontra em sites ou em aplicativos, tá? O terceiro passo é juntar essas duas calotas, tá? Você junta, você pode fazer um pequeno corte para fazer um encaixe melhor, você pode usar fita, você pode usar cola. Se você for usar água e corante, a coisa tem que ser bem vedada, né? Faz meleca, tá? E às vezes usar uma areia ali dentro, né? Uma areia dessa fina, né? Talvez seja até mais limpo, mais tranquilo de montar, tá? Bom, com as partes coladas e com os astros desenhados, né? Você tem que eliminar qualquer vazamento, né? Com cola quente e aí fica pronta, né? A sua esfera celeste. Basta enchê-la agora com água, né? Aí eu usei um corante vermelho, eu não achei corante verde, não sei porquê na época, né? Mas eu usei um corante vermelho para simular o quê? A água e o corante, eles vão simular então o solo, né? O solo. E quando eu inclino a garrafa mais ou menos da forma como ela está, é como se o meu polo celeste, estou imaginando que aqui seja o polo celeste sul, esteja elevado em relação ao horizonte, isso aqui é a linha do horizonte, tá? Em relação à linha do horizonte, algo em torno de 23 graus, talvez, né? Certo? E aí, se eu giro essa garrafa, eu consigo enxergar a movimentação desses astros saindo do leste e indo para o oeste e a inclinação que eles varrem no céu. Se eu deixo a garrafa completamente reta em relação à horizontal e giro, eu imagino o solo de quem, por exemplo, mora em alguma cidade da Guatemala, naquela região ali da linha do Equador, né? Agora, se eu elevo a garrafa completamente na, na vertical, e vamos supor que eu aponto o polo celeste sul para cima, é como se eu estivesse em missão na Antártida, né? O solo vermelho, e eu em pé nesse solo vermelho, faz simular o giro dos astros que não se põem quando, por exemplo, você está na Antártida, né? Ou então o sol de meio ano, né? Ou a noite de meio ano, né? Quando o sol se põe e fica meses para nascer novamente, né? Esse tipo de coisa você simula com com essa esfera celeste de baixo custo, né? Certo. Isso aqui eu já falei, né? Tudo bem, pessoal. Então, eu falei um pouco de astronomia de posição, né? Apresentei dois recursos didáticos de baixíssimo custo. O pessoal do ensino médio adere muito a coisas assim de pôr a mão na massa, né? Ainda mais se for de baixo custo, né? Eles entram de cabeça, né? E a gente consegue então debater alguns conceitos de astronomia de posição, de marcação de tempo, enfim, né?
com eles a partir destes recursos, tá? Eu, então, encerro a apresentação aqui, né? E a partir de agora, eu vou abrir para perguntas sobre astronomia de posição ou sobre o que vocês quiserem conversar. O Francis falou, né? Greenwich é um distrito de Londres. Muito bem, Francis, obrigado, né? A Tainara, ela já está perguntando, né? Poderia falar de novo sobre o polo celeste? Posso, né? Bom, primeiro a gente tem que partir do princípio que nós temos um polo sul e um polo norte, né? E esse polo sul e polo norte são polos geográficos, onde passa o eixo de rotação da Terra, né? Eu chamo o polo celeste aquela extensão do eixo de rotação da Terra para o céu. Então é como se o eixo de rotação da Terra também furasse o manto de estrelas. Nesse ponto onde o eixo da Terra fura o manto de estrelas, é que eu chamo polo celeste. E aí eu chamo assim, ó, polo elevado celeste, significa que ou eu estou no hemisfério sul, ou eu estou no hemisfério norte, e por exemplo, se eu estou no hemisfério sul, quanto mais ao sul eu vou, mais elevado o polo celeste sul fica. Por quê? Porque mais do ponto geográfico sul eu me aproximo, tá? E com isso o polo celeste, perdão, o eixo de rotação da Terra ele vai subindo, né? Conforme eu vou me dirigindo para o sul, o eixo de rotação da Terra ele vai subindo, até o momento que eu chego na Antártida, talvez, né? Aí eu posso imaginar que o eixo da Terra está atravessando por mim, inclusive, se eu estiver exatamente no Polo Celeste Sul, ou, perdão, no Polo Sul, né? E se eu olho para o zênite, que é o ponto mais alto da minha cabeça, eu vou imaginar o Polo Celeste Sul, tá, o Tainara? Essa que é o conceito de Polo Celeste, tá? O Marcos está perguntando, tá? Professor, minhas perguntas são de leigo, certo? Eu moro no hemisfério norte. Ah, que legal. Estou presumindo que quando falamos de PCS, eu tenho que pensar no PCN, certo? Com certeza. Com certeza, Marcos, porque você, como está no hemisfério norte, né? Seria interessante se você pudesse falar aonde você está morando, tá? Se é na Europa ou se é no continente americano ainda, tá? Para a gente poder se posicionar melhor, tá? Mas no caso, quanto mais ao norte você vai, mais o polo celeste norte se eleva em relação à sua linha de horizonte, tá? Dependendo de onde você mora, tá bom? Além disso, a visualização do Cruzeiro do Sul não se aplicaria para o hemisfério norte, correto? Exatamente. Depende, tá? Por quê? Se você morar no hemisfério norte, numa latitude baixa, estou falando 10 graus, um pouquinho mais talvez se você consiga ainda ver a passagem do Cruzeiro do Sul, tá? Só que é bem pouco, tá? É bem pouco. Então, dependendo ainda quanto acima do Equador você está, você consegue ver alguma coisa, tá? Porque, lembra, né? Se eu estou aqui a 23 graus, em Londrina, 23 graus negativos, que eu estou no hemisfério sul, o meu polo celeste sul elevado é 23 graus. Mas, além disso, eu tenho ainda um braço imaginário até chegar no Cruzeiro do Sul. Se eu vou para a linha do Equador, o meu polo celeste sul fica na linha do horizonte. Só que eu ainda vejo parte do Cruzeiro passando. Só que aí, se eu começo a ir mais ao norte, aí realmente esse braço do Cruzeiro do Sul vai sendo comido até ele desaparecer em certas latitudes, tá? Tudo bem? Ah, tá. Marcos está em Chicago. Chicago, aí precisaríamos ver, Marcos, a sua latitude, tá? Eu acredito que em Chicago você não veja o Cruzeiro do Sul. Mas, para quem mora no hemisfério norte, existe a Polaris, que é uma estrela, né?
uma estrela que marca bem o polo celeste norte, né? O convite é que você fique observando o céu noturno por pelo menos 1 hora. Você vai perceber que ele vai girar em torno de um ponto. Esse ponto é uma estrela que para vocês, no hemisfério norte, é Polaris. Tá? O hemisfério norte então, é agraciado com um ponto fixo, né? Que dá pouquíssima diferença angular de movimento. Tá? Então, legal. O Cruzeiro do Sul acho que você não vai ver não. Tá? Vamos lá. Magda. Quando falou sobre estar a 23 latitude sul, à medida que caminhar para o sul, o polo sul se eleva? Sim. Tá? Se eu saí do Equador com latitude 0. Fui caminhando até Londrina, se isso fosse possível, né? Fui caminhando até Londrina com latitude menos 23. Se eu for caminhar passando pela Argentina, passando pela Terra do Fogo, atravessando o oceano, chegando na Antártida, eu vou ir até menos 90 graus. Tá? É assim que funciona. Tá? Então tá certo, é isso mesmo, Magda. O Marcos disse que a coordenada é 41 graus ao norte. Né? 41 graus ao norte. E 87 graus ao oeste. 87 graus ao oeste do quê? Né? Do meridiano de Greenwich. Né? Mas o que importa para nós aqui é a latitude. Né? 41 graus é quase 45 graus. Se você olhar para Polaris, ela vai estar. Imagina aqui, ó, que você está olhando para o horizonte assim. Ó, você tem a linha do horizonte, você tem o zênite. Polaris, para você, vai estar a meio caminho praticamente a meio caminho entre o horizonte e o zênite. Tá? Porque é quase 45 graus, é quase metade de 90. Né? Isso é bastante coisa. É bastante coisa. Estou querendo acreditar que a linha perdão, o Cruzeiro do Sul para você já desapareceu. Em todo caso, vamos conferir, né? Agora que eu sei onde você mora, é simples, tá? Eu vou acessar aqui o Stellarium Web, tá? Stellarium Web. Eu vou apresentar a minha tela inteira. Certo, aqui vocês estão vendo a minha tela, né? Agora sim, vocês estão vendo a minha tela, então eu vou acessar aqui, ó, Stellarium Web. Stellarium-web.org, tá? Ele é um simulador, então, da esfera celeste. Ele vai te colocar na posição geográfica de acordo com o seu IP, tá? Aqui ele já fala aqui embaixo, tá vendo aqui embaixo Londrina, né? Mas eu quero mudar daqui, né? Deixa eu clicar aqui em Londrina e eu vou diminuir o zoom aqui no mundo e vou lá para Chicago. Ó, então eu estou aqui, ó, em Chicago, né? Chicago. Deixa eu marcar aqui. Como é que eu vou marcar esse cidadão? Ele não mudou. Pera aí, gente. Eu não estou conseguindo mudar. Pessoal, eu não tô conseguindo mudar aqui para Chicago. Por que ele não está deixando? Bom, enfim, né? Enfim, eu vou pedir, viu, Marcos, que você acesse então o Stellarium Web, né? Eu vou até parar aqui a apresentação. Que você acesse o Stellarium Web e a partir da sua posição você vai conseguir mirar, né? Aonde que está a direção sul
E aí você simulando o tempo passando, pelo aplicativo você consegue ver se o Cruzeiro do Sul passa. Bom, eu vou abrir aqui o aplicativo fixo, né? Que aí é melhor, tá? E no aplicativo fixo eu consigo simular algumas coisas. Bom, pessoal, o Stellarium, para quem não conhece, é um aplicativo gratuito, né? Você consegue também usar ele pela web, enfim, né? Acho que aí vocês já estão vendo um céu estrelado, né? Estou olhando lá para o sul, né? E aqui eu mexo mais tranquilamente na, na minha localização, né? Chicago. Tá. Em Chicago aqui ainda é dia. Nós estamos no verão americano. Marcos, você consegue confirmar isso para nós? Sim, professor, vai até umas 8h30, 9 horas da noite, luz do dia aqui. Não vai ser. Não Tá vai pôr, certo. o sol não vai se pôr. É. Tá bom, então eu vou avançar um pouco no tempo, tá? Até umas 8 horas. Ah lá, mais ou menos 8h20, né? O sol se põe. Certo. Vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Aqui eu estou olhando para a direção sul, tá? Vamos tentar se localizar aqui. Se eu colocar isso aqui para girar, a gente percebe que ela gira em torno de um ponto que está abaixo da linha do horizonte, que seria o Polo Celeste Sul, porque para você é um ponto abaixo da linha do horizonte, tá? Agora, como eu não sou no hemisfério sul, eu preciso me localizar aqui a partir dessas estrelas, tá? O que eu posso fazer no Stellarium é ligar algumas estrelas, né? Alguns pontos, né? Então ali você tem Escorpião, né? Aqui, ó, nessa região você tem Escorpião, né? Então eu posso colocar o nome das constelações. E se eu acelerar isso aqui, vamos ver o que vai acontecer. Passando o Sagitário, passando Coroa Austral. Eu estou querendo acreditar que está muito abaixo, né, muito abaixo da linha do horizonte, tá? E logo já está amanhecendo, né? Mas ainda assim, vamos deixar passando aí, ó. Você percebe que não passa. O cruzeiro não passa, ó. Nem de dia, nem de noite. A pomba, a lebre, o cão maior, enfim. Para você, o Cruzeiro do Sul está enterrado, tá? Tudo bem? O Stellarium também ele é interessante porque você consegue se colocar em qualquer lugar do mundo, né? Eu falei para vocês, né, do Polo Celeste Norte, né? Por exemplo, se eu vou até o Polo Celeste Norte, deixa eu mudar aqui na posição. Vou colocar aqui alguma posição lá na Groenlândia. 89 graus ao norte, tá? Se eu faço, como é verão no hemisfério verão não, é quase verão, né? No hemisfério norte, né? O Sol ele já nasceu e tende a ficar aí passando, né? Ó. Se eu acompanhar ele durante as horas passando, ó, ele não se põe, tá? Porque ele está já acima da linha do horizonte e tende a ficar assim por meses, tá? Então, as coisas giram em torno de nós, né? Nos polos, tá? E o outro limite de simulação é alguém que mora na linha do Equador. Vou colocar. Peraí, deixa eu pausar isso aqui. Vamos colocar.
Opa. Aqui, ó, norte 1 grau. É praticamente linha do Equador. Se eu olhar para o leste, os objetos eles vão nascer perpendiculares ao horizonte, tá vendo? E vai assim ao longo da noite também. Os objetos nascem no leste e se põem no oeste de forma perpendicular. E se você olha na direção norte, por exemplo, você vai ver que o céu gira em torno desta coordenada geográfica, que é o norte. Tá vendo? Por quê? Porque o polo celeste norte não é elevado, nem abaixado, talvez, né? Nem baixo, mas ele está na direção norte exatamente. Tá? Esse é o tipo de simulação que eu consigo fazer no Stellarium e que também, às vezes, vale a pena mostrar para os nossos alunos, enfim, né? Para quem, claro, né? Para quem é professor, certo? Deixa eu voltar aqui para... A Magda diz o seguinte: volte, por favor, à sua apresentação quando identificou o equador celeste e a eclíptica. Fiquei confusa, pois quando identificou o equador celeste... Tá, deixa eu voltar lá. Tá, você estava falando dessa figura, né, Magda? Eu acho que sim, né? Certo. Aqui, ó, essa linha aqui, deixa eu abrir a apresentação que fica melhor. Aqui nessa esfera, você tem o equador celeste. Deixa eu pegar a caneta aqui. Eu realmente posso ter marcado errado, tá? O equador celeste é esta linha aqui, ó. O equador celeste nada mais é que a projeção do nosso equador no céu, tá? Certo. A eclíptica é esta inclinada aqui, ó, que é a média da órbita do Sol em torno de nós, tá? Quando o equador celeste, que é a projeção do equador da Terra no céu, cruza com a eclíptica em um equinócio, né? Você tem lá o ponto vernal, que é o início da coordenada, tá? O que é perpendicular ao equador celeste, que é essa linha aqui, é o polo celeste norte ou o polo celeste sul, tá? Ele que é perpendicular, tá? Talvez eu deva ter marcado a eclíptica como equador, enfim, aí ficou um pouco confuso, tá? Espero que tenha elucidado aí a dúvida, tá? Certo, pessoal. Deixa eu ver se mais alguém falou alguma coisa. O Marcos lembrou que tem aplicativos, né, para celular. Realmente, e você tem o Stellarium para celular, você tem o Heavens Above para celular, você tem vários aplicativos. Tem o Google Sky Map, você aponta o celular para saber qual é o nome da estrela, né? Se o seu celular já é um pouco mais moderno, tem um giroscópio, ele meio que acompanha o céu conforme você vira o celular, né? Então, é bem legal. Isso também indica o nome das estrelas para você num mapa, tá? Então é isso, pessoal. Acho que ninguém mais tem. A Magda perguntou, né? Por que o movimento retrógrado acontece? É força gravitacional? Não. Ele acontece porque a gente espera, desde uma posição terráquea, que o planeta, por exemplo, Marte, siga o seu caminho comum através do manto de estrelas. Tá? Ele segue o seu caminho comum. Ele não fica fazendo piruetas na sua órbita. A sua órbita é quase uma circunferência. A gente sabe que ela é uma elipse, né? Ela é quase uma circunferência e ele fica dando voltas em torno do Sol. Ponto. A gente enxerga esse movimento, que não é um movimento real, né? A gente tem a impressão disso porque a nossa posição em relação ao planeta e ao plano de fundo muda, tá? Então você tem problemas aí de paralaxe, que é puramente visual, tá? É puramente visual. Então não tem nada acontecendo. O planeta segue a sua órbita quase circunférica, né?
quase uma circunferência, mas nada de dar voltas e voltas laçadas, não. Isso aí é um fenômeno meramente visual, tá? Então, gente, é isso, né? Eu me despeço aqui. Vocês sabem aonde me encontrar, né? Eu fiz essa série de palestras, foram 4 palestras, no intuito realmente de ocupar um pouco os meus alunos com um pouco de estudo sobre o universo, né? Para que também eles pudessem, né? Estudar um pouco mais, né? Não ficar tão parado assim durante a quarentena, né? Mas agora a UEL já dá indícios de que pretende voltar ao ensino remoto, né? E com isso eu vou já me despedindo, né, dessa série de palestras, né? E agradecendo quem pôde entrar, quem pôde acompanhar, né? As pessoas que vieram sempre, o Marcos, né, Marcos? Você foi bastante firme, né? Vindo sempre, né? E agradecê-los novamente, né? Dizer que logo esse vídeo vai estar online para quem perdeu, né? Para quem não teve a oportunidade de ver, tá? Então é isso. Vocês sabem onde me encontrar? Eu estou na UEL. O meu e-mail vocês encontram fácil, mas é yachel@uel.br. Precisando conversar sobre astronomia, estamos por aí, tá? Vou agradecendo a todos e já vou me despedindo. Até logo, abraço e tchau, tchau.